Graça e paz a todos. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma meditação na palavra do Senhor nosso Deus, como nós fazemos todas as terças-feiras, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 7. Então, Oséias capítulo 7. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Oséias, capítulo de número 7, para a nossa meditação. Oséias capítulo 7. Nós estamos vendo os oráculos do profeta. Então, Oséias capítulo 7, a partir do versículo de número 1. Diz assim: quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro a ladrões, e por fora rouba a horda de salteadores. Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. Com a sua malícia alegram ao rei, e com as suas mentiras aos príncipes. Todos eles são adúlteros, semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Então, eu queria pedir a vocês aí um feedback, que eu tive que mudar tudo aqui, o meu computador, notebook, deu problema, eu tive que botar um computador normal, um PC, e eu queria saber se o som tá chegando aí bem, se a música de fundo não tá muito alta, se tá dando tudo certo aí. Eu queria que alguém botasse aí só um ok pra gente começar o nosso estudo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, tá dando tudo certo? Então vamos lá. Se o fundo musical não tá muito alto, obrigado, Ian. Capítulo 7. Então nós vimos que começa com a parte do Senhor, irmã Adelita. Nós vimos que o profeta está falando agora em oráculos. Não é mais a profecia dramatizada. Tá? O povo de Israel agora já entendeu. Obrigado, irmão Fabiano. Entendeu a mensagem de Gomer, certo? Que Israel é a infiel Gomer, e apesar da sua infidelidade, Yahvé continua com o seu amor incondicional, que é o tema desse livro. O amor incondicional de Yahvé, que é como se diz o nome de Deus, certo? Yod He Vav He, são as 4 palavras, chama tetragramaton. Então, quando eu disser Yahvé, entenda, e eu vou dizer Yehová, que aí fica melhor, ou Deus. Então, a primeira coisa agora, nós vimos a conversão sincera, a queixa de Deus, no capítulo 6, contra a conversão insincera desse povo. E agora Deus tenciona fazer o bem. E o propósito gracioso de Deus colide com
a realidade da rebelião de Efraim. Olha o que Deus diz, ó. Versículo 1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel. Então, quando Deus está disposto a mudar a sorte desse povo, a impedir que eles vão para o cativeiro, se descobre a iniquidade de Efraim. Nós já vimos que era a tribo de destaque e que essa tribo representava muitas vezes todo Israel. Certo? Representava todo o Israel. Então, o que acontece? Deus diz, como também a maldade de Samaria, que era a capital do reino do norte. Oséias pregou em 50 anos antes da destruição, certo? Pela Síria, no ano 722 da nossa era. Né? 722 a.C., melhor dizendo. E aí Deus vai dizer qual era o problema, certo? Ele diz, porque qual é o problema aqui? Para a gente entender o capítulo inteiro, para que a gente fique familiarizado com o capítulo, o problema aqui é uma conspiração. O problema aqui é tentar resolver os problemas da nação no próprio braço. O problema aqui é tentar resolver o problema da nação, certo? Segundo a sua vontade. É esse o problema de Israel. Certo? Era tentar resolver os problemas da nação sem a ajuda de Deus. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Aqui eu sou contra a regra, eu sou tudo, certo? Então agora melhorou. Então o que acontece? Os sacerdotes estavam conspirando, como líderes da conspiração. Eles haviam derrubado um rei, porque o reino do norte teve 20 reis, 5 dinastias. E a maioria foi morto e foi sucedido um rei por outro através da morte, da conspiração. Então aqui o que acontece? Os sacerdotes estão liderando uma conspiração e eles derrubaram um rei e estão agora com uma tremenda hipocrisia para tentar derrubar o próximo. Ou seja, e Deus vai reclamar, e Deus vai se queixar, porque esse verbo é muito nosso cearense, reclamar. Deus vai se queixar desse povo não ter buscado, de ter tentado agir. E isso muitas vezes é o que acontece conosco. Nós tentamos ajeitar, consertar o país, resolver os problemas, mas do nosso modo. E aqui nós temos uma conspiração para ir derrubando rei, para ver se acha alguém que seja do seu agrado. Porque é sempre assim, a absolutização do eu. Nós estamos em busca não de gente que trabalhe pelo bem do todo, mas pelo bem meu. Pelo meu bem. E Deus diz assim, quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e sarar a Israel, ele diz, todas as vezes que eu planejo, todas as vezes que eu intento, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria. Porque praticam a falsidade. Era um povo em que você não podia confiar. Agora imagine você viver em um lugar onde você não pode confiar
em ninguém, porque todos estavam debaixo de falsidade. Isso não lembra a nossa era? Você vê como a falsidade campeia, como a falsidade se alastra, como nós vemos os verdadeiros artistas que fingem ser uma coisa que não são. É só você dar uma visitada e uma passagem pelas páginas das redes sociais, você vai ver as pessoas linda, maravilhosa, deslumbrante, grande amigo, veja aí, certo? Então aqui diz que esses sacerdotes que lideravam a conspiração, que já tinham derrubado alguém, estão já com a próxima vítima em mente. Porque praticam a falsidade. Porque por dentro há ladrões. Eles são ladrões por dentro. Eles são ladrões na intimidade. Porque aqui você pode interpretar de duas maneiras. Eles estão roubando por causa do cargo, então eles estão dentro. E por isso eles são ladrões, porque eles estão ali usufruindo dos benefícios. Ou eles são ladrões na pior das acepções da palavra. Eles são ladrões por dentro. Eles têm o instinto e a índole de ladrão. E o caráter de ladrão. E Deus diz assim, e por fora rouba a horda de salteadores. Deus está dizendo que esses sacerdotes, que nós já vimos lá no capítulo anterior, que os sacerdotes tinham se transformado numa horda de salteadores. E hoje, como nós vemos, lideranças religiosas roubando as pessoas em nome da fé e aproveitando dos incautos e aproveitando também da ganância, sabendo eles que o povo é ganancioso, então oferecem uma doutrina de balcão, uma doutrina de toma lá, dá cá. E aí a multidão gananciosa, porque cada ovelha tem o pastor que merece. Nem sempre, isso não é regra geral, existe a exceção, certo? Mas se você comunga disso, é porque você merece o pastor que tem, certo? Você merece a liderança que tem. Se você vai para Deus somente para uma relação de troca, de toma lá da cá, então você merece aquele que tem. E talvez o pastor seja tão bom e não mereça a ovelha que tem. Então ele diz o seguinte, esse povo rouba por dentro e por fora. Ou seja, sua natureza é de ladrão e sua prática é de ladrão. Porque nós seguimos a nossa natureza. Cavalo não come carne. Leão não come capim. Ladrão não deixa de roubar. Ladrão rouba. Pede manga da manga. Pede ata da ata. Pede laranja da laranja. Pede gente da pecado. A iniquidade de Efraim e a maldade de Samaria são, em suma, as atividades violentas dos sacerdotes, que constituem o sujeito de praticam a falsidade. Quando você lê aqui, ó, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, certo? Aí veja que aqui o sujeito está implícito. A pergunta é, quem pratica a falsidade? Resposta, eles. Eles, os sacerdotes que haviam sido relatados. Então, eles que são a horda de salteadores, eles são o sujeito desta oração. Praticam a falsidade. E como eles praticaram a falsidade, e são gente ruim por dentro e por fora, gente falsa, eles se tornaram prisioneiros do seu pecado. Jesus disse que quem comete pecado é escravo do pecado. Olha o que o profeta diz agora.
Não dizem no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade? Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. Acham-se diante da minha face. O profeta diz, olha, vocês declaram que Deus conhece os caminhos de vocês e lembra das maldades de vocês. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam. É como se eles tivessem sido cercados por uma tropa e estivessem prontos a serem destruídos e capturados por esse exército. Eu coloquei aqui do David Hammer. Ele diz assim, como consequência eles estão confinados em sua própria conduta, não conseguem mais sair. Cercados como um exército capturado pelas tropas de sua própria perversidade. Meus irmãos, se nós enveredarmos pela hipocrisia, pela falsidade, nós viveremos em um mundo quase impossível de ter relações. Porque nós estaremos submetidos a relações falsas, com gente falsa, que você não sabe em quem pode confiar. No mundo hipócrita, onde as pessoas parecem, mas não são, onde a liderança é exemplo de falsidade, e onde a falsidade capturou aquelas pessoas. Eles agora não são mais os falsos, eles são os servos da falsidade. Eles foram capturados e não podem largar esta falsidade, não podem mais ser honestos. Sabe por quê? Porque começaram a ser indulgentes. Indulgência era o preço que você pagava para ter o seu pecado perdoado. Então você não fazia nada, mas você tinha o seu pecado perdoado mediante a paga. Então a palavra indulgência se tornou sinônima de permissividade. De você ir baixando a guarda aos poucos, de você ir sendo complacente, de você sendo permissivo com o mal. E esses sacerdotes aqui começaram temendo a Deus, começaram homens que temiam a Deus, mas começaram a ser indulgentes, né? Começaram a permitir que a maldade entrasse. Não tiveram peito de enfrentar os reis, como os profetas faziam, porque comiam da mesa do rei. Eu sempre digo que profeta não senta na mesa do rei. O único profeta que sentou na mesa do rei quase foi cravado com uma lança, foi Davi. Você lembra que quando Saul ficava possuído, queria matar quem? Um profeta que estava ali, Davi. Saul queria matar Davi. E aí, os profetas sempre estão batendo de frente agora com os reis. E por que os profetas estão batendo de frente com o rei? Com a direção, com a gestão? Porque esses andam no caminho errado. Porque esses agora trilham o caminho errado. E os sacerdotes, sabendo do erro, mas não tendo coragem para enfrentar, preferem ir cedendo. Não, o Senhor é uma bênção. Não, o Senhor é um rei maravilhoso. Como está meu reino? Como está meu governo? Melhor, se ficar melhor, estraga. Eles começaram assim, eles não tiveram coragem de bater de frente e dizer, ó rei, o Senhor está fazendo uma péssima administração. Ou o Senhor não está consultando a Deus, ou o Senhor está errando aqui e ali, depende da abordagem, porque muitas vezes a nossa abordagem, ao invés de ajudar, acaba com tudo, rompe as relações, porque nós não sabemos como abordar.
Mas muitas vezes, por causa da nossa, vou usar uma palavra bem cearense, porque sou cearense com orgulho, sou nordestino com orgulho, né? Nós não somos assim, cabra macho, nós temos uma frouxura, e por causa da nossa frouxura, a gente, para quem está em outro país, para quem está em outro estado, ser frouxo aqui é ser medroso, é não ter coragem. O cabra frouxo aqui, o homem frouxo não é cabra não, viu? Porque teve um professor da minha neta de português, de inglês, que ele dizia o seguinte: ele queria dar aula de inglês e ensinar português. Se ele não sabia português, quanto mais inglês. E ele chegou e disse: não é o cabra, é a cabra. E a bichinha chegou aqui e disse: vô, meu professor disse que não era o cabra, era a cabra, porque cabra é fêmea. Eu disse: minha filha, se nós estivéssemos falando do bicho, do animal, nós seríamos falando da cabra. Mas o animal, sem querer ofender os animais, o animal do seu professor não entendeu que o termo cabra macho aqui no Ceará e no Nordeste significa um homem de coragem, como nós dizemos aqui, cabra arretado. Então é o cabra mesmo, é o cabra, porque nós não estamos falando do bicho. Você imagine, meu irmão, se os professores estão assim, imagine os alunos. E é por isso que nós temos aí o mundo do jeito que está. Então o que acontece? Esses sacerdotes foram sendo indulgentes, passando a mão na cabeça do rei, e quando eles não aguentavam mais, então eles puxavam o tapete. Porque é isso que faz o falso. Ele tenta nos conquistar por meio da hipocrisia, da adulação. Quando ele não consegue dobrar-nos pela hipocrisia, pela adulação, aí ele tenta nos substituir por um que ele possa, através da adulação, dobrar e fazer com que esse um sirva aos seus interesses pervertidos. E o que eu acho tremendo na Bíblia é que a Bíblia não poupa sacerdote, a Bíblia não poupa pastor, a Bíblia não poupa Abraão, a Bíblia é imparcial. O Ministério da Saúde Espiritual adverte: leia a Bíblia, faz bem a sua saúde espiritual. E aí agora esses homens foram capturados pela falsidade, eles não conseguem, eles são falsos normalmente, eles não pensam em ser falsos. A falsidade e a mentira, eles mentem tanto que a mentira agora nem eles sabem mais se é verdade ou se é mentira. Eles disseram tanta coisa ao rei, aos príncipes, à corte, que eles já nem sabem mais se o que eles disseram é mentira ou verdade, se aconteceu, se não aconteceu, porque eles se tornaram falsos. Agora você imagine, você lidar em um mundo, você viver numa sociedade onde as pessoas te aplaudem, onde as pessoas te abraçam, onde as pessoas te elogiam, mas que interiormente elas não querem você, interiormente elas repulsam você, interiormente elas são hostis a você. Era este o mundo dos dias de Oséias. E infelizmente qualquer coincidência não é mera coincidência. Nós vivemos em um mundo de falsidades. Em um mundo onde, para se galgar lugar na vida, tem que se dizer o que não se sente. É onde todo mundo é um verdadeiro artista. Onde todo mundo cria um personagem do bem e um personagem do mal. Onde na frente das pessoas ele apresenta o Francisco Coco, é o novo, do bem, a Regina Duarte, do bem,
Mas por trás, aí eles são o lobo mau. Certo? Na frente eles são a Chapeuzinho Vermelho, levando doce para todas as vovozinhas, mas interiormente eles são o lobo mau. Era assim que os sacerdotes ficaram. Então, o David Hammond diz assim: o anseio dos sacerdotes por crime e o poder perverteu de tal forma seu discernimento que se comportavam como se Deus não mais os considerasse responsáveis por sua conduta. Porque é o efeito dominó. Se eu vou sendo indulgente, se eu não tenho coragem de confrontar o erro, se ao invés de ser verdadeiro, e verdadeiro sabendo como se colocar, porque tem muita gente que é verdadeiro, mas ofensivo, verdadeiro, agressivo. Nós podemos dizer a verdade sem sermos ofensivos e sem sermos agressivos. Entendeu? Porque tem muita gente que está com a verdade. Está com a verdade nas reuniões, está com a verdade na visão que tem. Mas perde a razão, porque na hora que vai expressar os seus sentimentos, expressa de modo inadequado, expressa de modo ofensivo, expressa de modo agressivo, pensando que assim está agradando a Deus. Então o que aconteceu com esses sacerdotes e com o povo? Que era liderado por eles, porque infelizmente, geralmente o povo serve de massa de manobra. Porque eu vou dizer-lhe, enquanto você não parar para pensar, enquanto você não pensar por você mesmo, enquanto você seguir o que este ou aquele diz, o que A ou B dizem, você vai ser massa de manobra, ou de um lado ou de outro, ou de esquerda ou de direita, ou de cima ou de baixo. Então, a Bíblia nos ensina a refletir. A Bíblia vai mostrar que sempre as pessoas vão manobrar, os mais espertos vão manobrar aqueles que têm preguiça de pensar. Aqueles que desejam que alguém pense e raciocine por eles. E aí o que acontece? Os conspiradores agora são gente da hipocrisia. Certo? Eles já derrubaram um rei. E olha o que diz o versículo 3. Eles agora foram capturados pela hipocrisia. E Deus, mediante o profeta, diz que eles não conseguem deixar isso. Eles não conseguem deixar a falsidade. Hoje, meu amigo, se todo mundo resolver falar a verdade, vai dar uma guerra mundial. Porque quantas vezes nós temos sido falsos? Porque uma das marcas indeléveis do nosso mundo é a marca da falsidade, que leva à hipocrisia. A eu aparentar uma coisa e agir de outra forma. Vai ser, né? Então, olha o que diz. Os conspiradores agora. Versículo 3. Com a sua malícia alegram ao rei. E com as suas mentiras, os príncipes. Certo? Então, não acredite em todos os elogios. Certo? Porque com a sua malícia eles eram maliciosos. Então eles alegravam o rei. Seu reinado é maravilhoso. O senhor cita até versículo da Bíblia. O senhor cita até João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E tem um monte de gente aí que tem que ficar doido. Se você falar contra, é porque assim, hoje você não pode falar dos de vermelho. Porque viraram uma seita.
Mas a maioria dos vermelhinhos da cúpula tá tudo com algema, vendo o sol nascer quadrado. E aí o pessoal pensou que o Messias era o Salvador, só porque o Messias frequentou alguns cultos. Só porque o Messias era contra o aborto. Aí pensaram que o Messias era o Salvador, mas o Messias Salvador é Jesus Cristo, então tenha cuidado. E aí, ai de quem falar, menino, porque até o Moro virou bandido. Quem não tá, é assim, eles são iguais a Jesus, quem comigo não ajunta, espalha, então tem que rezar na nossa cartilha. Eu nem sou de esquerda, nem sou de direita, eu sou de Bíblia, certo? E não posso ser de esquerda, porque os ideais pelos quais a esquerda luta não são os ideais da Bíblia. Então aqui vou abrir um parêntese. Eu não gosto muito de falar em política, né? Porque política polariza, a pessoa ou é de um lado ou é do outro. Ou ela é vermelha, ou ela é verde, amarela. Entendeu? Mas eu não posso votar em esquerda, porque esquerda é contra os princípios do cristianismo. E como é que eu vou votar em alguém que é contra os princípios que eu defendo, a incoerência? Certo? Então eu não posso votar em pessoas que defendem ideologias que são contrárias às minhas crenças e aos ensinos de Deus. Então anulo, mas também não posso ser ingênuo para com os do outro lado, que sabendo das nossas crenças, angariam os nossos votos com promessas, porque sabem do que nós esperamos e sabem que nós estamos crescendo no Brasil não em qualidade, mas em quantidade. Então daí eles dizem, basta dizer, se qualquer pessoa quiser hoje ser eleito, basta dizer, eu sou contra a ideologia de gênero. Basta dizer, eu sou contra o aborto. Frequentar alguns cultos. Mesmo que depois do culto que você está lá com o tal do RR, você saia do mesmo culto e vá direto, como eu vi, vá direto para a Igreja Católica. Então, é um pé em cada canoa. E Jesus disse que não dá para servir a dois senhores, certo? Se quer defender os princípios, tem que ser evangélico. Porque diz a história que Constantino se converteu, entre aspas, e ele disse, com este signo vencerás, porque ele estava precisando de ganhar uma guerra. O império dele era um império que estava esfacelado, porque ele conquistou todo mundo, venceu todo mundo na base da espada, mas o povo tinha natureza diferente. Cada um era de uma tribo. Então o povo, mesmo debaixo da espada, não se unia. Você via os grupos. Você olhava assim para o império e estava todo mundo ali junto, igual bicho, mas ninguém se unia. E ele percebeu, primeiro, o crescimento dos cristãos, e segundo, ele percebeu que o cristianismo conseguia ligar aquelas tribos iligáveis. Aí ele, muito esperto, porque esperto é diferente de sábio. Esperteza é a malandragem. É o que a Bíblia chama de astutícia, ou em algumas palavras, estutícia. Então Constantino disse, olha, eu vi um sinal no céu que dizia ignis signus vices.
com este signo vencerá. E aí ele adotou o cristianismo, o pessoal disse, oh, glória, chegamos ao milênio. A igreja imaginou que estava no milênio, porque Constantino agora havia, entre aspas, se convertido, e a mãe dele foi a primeira a mandar fazer uma basílica. E o povo não sabia que a partir daquele momento o cristianismo nunca mais seria o mesmo. Certo? Que todo tipo de gente ia entrar. O pessoal, o que pensaram que era o milênio, de milênio não tinha nada. Viu? Que ali seria o início de uma descida vertiginosa do que se chamava igreja na época. E que ele mesmo patrocinava, ele não queria contenda, então ele patrocinava, ele era um bom menino, ele patrocinava os concílios, chamados concílios ecumênicos, para acabar com o problema. Eu não quero problema no meu império, a igreja tem que andar bem unidinha, então eu vou patrocinar a viagem de vocês, tal, eu vou dar um passaporte, não sei se vocês já viram essa história, de uns tais bispos, os do chapéu, esses aí que tem passaporte especial, dado, sabe por quem? Pelos Constantinos de hoje. E diz a história que o Constantino morreu crendo no Deus Sol, que nunca se converteu de verdade. É tanto que você vai ver que todas as basílicas que ele faz de frente para o Sol. Certo? Se você vê o nosso amigo lá de Roma, quando ele aparece, dá pena. O coitado está no Sol, de frente para o Sol. Pode olhar. Certo? Sempre que nosso amigo lá fala, ele fala de frente para o Sol, porque Constantino fez as basílicas com as janelas de frente para o Sol. Então tenha cuidado. Tenha cuidado. Qual é a orientação? Orientação não, qual é o conselho? Não seja massa de manobra. Não se venda, aprenda a pensar, não se deixe enredar. Enredar era arrastar com a rede, era pescar. Você não é peixe, aprenda a pensar. E aí o que acontece? Agora o sacerdote diz, com a sua malícia, alegra o rei. E com as suas mentiras, aos príncipes. Então, para concluir a minha fala sobre política, ninguém imagine que só porque é de direita vai comprar o nosso voto com algumas promessas de campanha, certo? E garantir emprego para alguns crentes, certo? Quem quer emprego vai trabalhar, certo? Porque tem um monte de gente que defende os vermelhos só por causa do emprego. Você pode olhar que todo militante que defende, que ataca todo mundo e que quer ser o dono da verdade, você vai dizer assim, você trabalha onde? Pergunta assim. Porque na verdade eles estão defendendo o seu emprego. E os outros estão querendo derrubar para arrumar também um cantinho. Porque todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito. Certo? Então, ninguém vai nos seduzir com alguns versículos. Aí diz assim, com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras, aos príncipes. Qual era a arma desse povo? Mentira e malícia. São armas poderosíssimas. É gente que chega para você com tapinha nas costas, é gente que chega adulando, é gente que chega tecendo elogios. Certo? Mas todo cristão tem discernimento, todo cristão maduro, deixa eu colocar o adjetivo. Todo cristão maduro, ele sabe quando o elogio é verdadeiro, porque senão as pessoas vão ter medo de elogiar.
todo cristão maduro, ele sabe quando o elogio é verdadeiro e sabe quando não é. Porque o elogio verdadeiro vem do coração e bate no coração da gente. O elogio falso, ele não vem do coração, ele é da boca para fora. E aí a gente a gente já sabe, rapaz, o fulano, esse aí tá, como diz o adágio popular, esta alma que reza. Então tenha cuidado, certo? Então ele diz assim, com suas malícia, os sacerdotes faziam o quê? Alegravam o rei, bobo. O rei inocente. Mas infelizmente, irmão, todos nós temos a nossa parcela de inocência na vida. Tem uma arma que é muito difícil você enfrentar, é a arma da malícia. É a arma da pessoa que diz uma coisa querendo dizer outra, que ela usa a palavra como uma espada para vencer-nos. E com suas mentiras, os príncipes. Todos eles são adúlteros. Deus está dizendo, olha, toda essa companhia aí, tanto os sacerdotes como a massa de manobra, é gente que cometeu adultério espiritual. E cometem adultério físico. Porque tudo começa, irmão, no reino do Espírito. Vou dizer de novo, tudo começa no reino do Espírito. Quando espiritualmente nós não estamos bem, materialmente nós não estamos bem. Quando nós somos capazes de trocar Deus por política ou por qualquer outra coisa, nós somos capazes de trocar mulher, de trocar filho, nós somos capazes de dar rasteira, porque se nós não estamos bem com Deus, nós não vamos estar bem com a sociedade que nos circunda, que nos rodeia. Vou dizer de novo, porque isso é fundamental. Eu gostaria que você anotasse. Hoje eu quero parabenizar ao Ian, se eu não me engano, o Júnior e ao grande Fabiano, que foram os únicos. Não responderam as duas, mas já tem 5. Responderam pelo menos uma, certo? Então, meus parabéns aqui, porque vocês responderam, certo? Então, tenha cuidado, porque você sabe por que o mundo está do jeito que está, repleto de falsidade, de gente desonesta, de gente hipócrita? Porque é gente que não está bem com Deus. Porque quando você ama o próximo, você não deixa ele cair no abismo. E se eu não estou bem com Deus, então eu vou... Tudo é... Como dizia Dostoiévski. Dizem que foi Dostoiévski que disse, se Deus não existe, tudo é possível. Então quando eu retiro Deus, quando eu quebro a comunhão com Deus, então eu me torno um ser não verdadeiro. Então eu me torno um ser não confiável. Certo? Porque se eu tive a coragem de romper com Deus, se eu tive a coragem de substituir a Deus por outra coisa, pelo emprego, por uma mulher, por dinheiro, por fama, por poder político, se eu tirei Deus da jogada, imagine o ser humano. Se eu não fui leal a Deus, como é que você espera que eu seja leal a você? Então é esse o problema. Se nós não estamos bem espiritualmente, porque é esse o mal que o mundo não sabe. Se o mundo alienado de Deus soubesse que está bem com Deus, se transforma em bem com a sociedade, eles investiriam no cristianismo. Eles investiriam no cristianismo. Mas eles não querem ver porque não conseguem enxergar, porque não tem olhos para ver isso. Porque a Escritura diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Porque eles iam ver, puxa vida, o fulano era assaltante, o fulano tem vários tiros, o fulano era o terror, a polícia, o fulano agora é cristão.
O fulano não rouba mais, olha o fulano gritando, vendendo quentinha. Olha aquele que era o terror, agora não é mais terror de ninguém. Olha aquela mulher que vivia na prostituição, olha aquele que vivia vendendo droga e agora não vende mais, está de igreja em igreja dando testemunho. E como eu já vi, gente que ganhava muito dinheiro e hoje sobrevive à custa de vender canetinha nas igrejas. Isso é um milagre que só Jesus pode fazer. E quando a pessoa se acerta com Deus, ela se acerta com a sociedade. Ela diz, eu prefiro vender caneta do que roubar o que você tem. Mas não, nossa sociedade é tão cega, é tão alienada, é tão ignorante que prefere a pessoa roubando. E que ainda critica aqueles que estão vendendo canetinha ou que estão dando testemunho. Porque eles preferem o bandido. Certo? Eles preferem alguém que põe a arma na cabeça deles e ainda se arvoram em espertos, sábios e cultos. E tem cuidado que a Agro, aquela emissora que trabalha de graça, propaganda de graça, não. Agro, tá vendo agora até os diplomas. Então cuidado com o seu diploma. Se comprou, meu filho, tá ruim. Se não estudou de verdade, tá ruim. Vai aparecer lá. Certo? Então o que acontece? O mundo sem Deus é um mundo perverso. E eu vou inventar uma palavra aqui: invivível. Um mundo com Deus é um mundo transformado, é um mundo de gente que aprendeu a falar a verdade. É um mundo de gente que tem a coragem de ir na frente de uma igreja, Rosalba, Deus te abençoe, e dizer assim, olha, eu era ladrão. Você já imaginou? Tem gente que chega na frente da igreja, gente que diz, eu era homossexual. Tem pessoas que dizem isso. Vou dizer de novo, porque talvez você possa chegar agora e pensar que eu estou dando testemunho. Não, estou dizendo o seguinte, tem gente que tem a coragem de dar um testemunho e chegar na frente de uma grande multidão, ele que escondeu a vida toda, que como o povo diz, vivia no armário, aí um dia ele saiu do armário, e aí um dia, ele agora não entrou mais no armário, ele foi transformado pelo poder do Evangelho. E aí ele deixou de ser falso, e ele chega e diz, pessoal, eu era mesmo, fiz isso, aquilo. A gente até aconselha, porque tem pastor que abusa dessas pessoas. Abusa em que sentido? O coitado já teve uma vida desgraçada, uma vida infeliz, uma vida sofrida. A prostituta, o usuário de droga, ele teve uma vida sofrida, uma vida infeliz, uma vida desgraçada, uma vida cheia de fissuras na alma. E aí muitos pastores, sem escrúpulo, ou por ignorância, pedem, conte seu testemunho, conte sua desgraça. E aí a pessoa nunca consegue escapar daquela desgraça. Aquela vida infeliz nunca fica no passado. Porque aquele coitado agora, para sobreviver, tem que viver de igreja em igreja, dando seu testemunho. Aí o pessoal começa. Olha aí, rapaz. Hoje vamos trazer aqui o ex-fulano de tal. Que era daquela sigla que cada dia tem mais letras. Daqui a pouco vai ter, nós vamos ter que aumentar as letras do alfabeto para poder tanta sigla. Certo? E aí o pobre do coitado tem que dizer, irmãos, vocês não sabem como era a minha vida. E aí ele vai lembrar de tudo. E aí quando o coitado se desvia, ninguém vai atrás dele e o povo diz, tá vendo? Não dissemos que não tinha cura? Claro. Ele contou a vida toda, a desgraça, ele nunca esqueceu, ele nunca começou uma nova vida.
todo mundo queria ouvir a desgraça dele. Todo mundo queria ouvir a desgraça dela. Como chegaram para mim aqui. Pai, cada novela aí tem um oferecimento de 3 crianças. De como é que é. Olha essas coisas, rapaz. Onde é que você aprendeu isso? Então, onde é que você está aprendendo? Que água você está bebendo? Qual é a fonte? Qual é a fonte que nós estamos nos alimentando e saciando a nossa sede? Certo? Então, o que acontece agora com esse povo? Esse povo agora, ele diz assim, ó, todos eles são adúlteros. Deus diz, todos eles se bandearam para o outro lado. Irmão, não tem gente boa. Todos nós, um dia nos bandeamos para o outro lado. Nós somos a multidão da rebelião, que um dia, desde Adão, a gente pulou a cerca para o outro lado. Só que Jesus é tão bom, tão maravilhoso, que nos chamou e disse, vocês que são da rebelião, que quiserem voltar, há um caminho de volta. E nós voltamos. Mas nós não somos gente boa, viu? E Deus diz, todos eles, os sacerdotes, são adúlteros. Aí há uma símile. A símile do fogo. Semelhantes ao forno aceso pelo padeiro, que somente cessa de atiçar o fogo, desde que sovou a massa até que seja levedada. Ou seja, por um período de tempo pequeno, curto. Ele está dizendo, o padeiro está sempre com aquele instrumento de soprar, ou então com abano. Se for aqui no Ceará, ele está com abano. Aqui nós somos cabra macho, porque aqui nem o vento é fresco. O negócio é sério. Você quer conhecer terra de cabra macho, vem aqui pro Ceará. Aqui no Nordeste é de cabra macho. Então, o que acontece? Esse povo agora, eles viviam atiçando a ira. E só enquanto ele botava o pão para levedar ali, era o momento que ele não estava soprando fogo, nem como nós dizemos aqui, abanando. Mas o resto, por um pequeno momento, ele botava o pão para sovar. E aí, quando botava o pão no fogo, menino, era todo o tempo soprando, atiçando o fogo, atiçando a maldade. O profeta está dizendo, olha, vocês são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. E aí eles entendiam. Eles diziam, vixe, vocês não só são maus, não só são hipócritas, não só são falsos, mas vocês fazem questão de perpetuar isso. Vocês não querem que este fogo danoso, maldito, se apague. Vocês estão atiçando, inflamando, e tem gente que é especialista em inflamar fogo, em inflamar desgraça, em perpetuar falsidade, em perpetuar hipocrisia. E Deus diz, olha, vocês são igual o padeiro. Ele só para o momento, só para ter um respiro. Mas depois, a vida inteira dele... 99,5% é de atiçar o fogo da perversidade, da traição, da conspiração, de querer puxar o tapete do outro. É esse tipo de gente que está aí. Aí você não se admira porque Deus diz assim, eu vou trazer o nabo. Vou trazer o nabo para os íntimos. Nabucodonosor para os mais distantes, para os íntimos, o nabo. Deus está dizendo, não se preocupe, não. Vocês são falsos. Vocês são perversos. Pois eu vou trazer primeiro o rei da Síria.
E o que escapar do rei da Síria? Porque a Síria dá um valor, a Síria gosta. Vocês usam muito a cabeça, vocês são sacerdotes e vocês não usam espada, então vocês usam a malandragem, a esperteza, a malícia. Mas sabe quem eu vou trazer contra vocês? Alguém que gosta muito de cabeça. Os assírios. Se você assistir o filme, Os 300 de Esparta, é porque tem gente que só assiste o Sansão derrubando. Filme de Sansão e Dalila, a novela do Apocalipse. Essas novelas que de Bíblia não tem nada. O Sansão derrubando aquelas colunas, mas assista os 300 de Esparta, que você vai ver como eram os oráculos, onde o rei sobe a montanha para ouvir uns encapetados. De onde eles pegam a pobre de uma jovem e transformam ela em oráculo, em profetisa, de uns velhos nojentos. Aí você vai ver como era o mundo da antiguidade. Você vai ter uma noção do mundo da antiguidade. E aí você vai ver que quando o mensageiro de Xerxes chega, ele chega trazendo cabeças de reis, só os crânios. Deus está dizendo para aquele povo: vocês não gostam de usar a cabeça? Vocês não são muito espertinhos? Pois eu vou trazer os assírios, eles dão mau valor à cabeça, só que eles gostam de cabeça fora do pescoço. Que é para não ter ideia. Porque cabeça fora do pescoço não tem ideia. Então os assírios, eles eram especialistas em arrancar cabeça. Meu filho, a lei de italiano. É olho por olho, dente por dente. Vocês são malvados? Vocês são maliciosos? Vocês são falsos? Pois eu vou trazer a Síria. A Síria dá um mau valor a gente falsa. Dá um mau valor a arrancar cabeça de gente falsa. Aí, agora, os conspiradores, eles alimentam o ódio. A gente já viu isso, que eles estão sempre soprando. No dia da festa do nosso rei, que era a festa anual, os príncipes se tornaram doentes com o excitamento do vinho. Então, o que os conspiradores fizeram? Quer vir? Quer vir? Venha. Então, tome vinho neles. Então, vinho para o príncipe, uma taça de vinho, mais um pouco, que é esse, não rejeite, mais um pouco. E os príncipes começaram a ficar altos. E os poderosos, certo? Se fosse hoje a gente dizia os senadores. E isso aqui não é mera coincidência. Tem muito mega empresário hoje que dá festas por aí, e os senadores ficam altos. Eles trazem umas meninas bonitas para ficar do lado. E aí, meu amigo, nesta altura o cabo assina qualquer coisa. Libera qualquer alvará. Por que você acha que o mundo está desabando aí? Por que você acha que as barragens estão ruindo? Por causa do faz-me rir. Minha pregação é indigesta. Não dá para descer assim, certo? Porque nós crentes, a gente pensa que o negócio é só glória e aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. Não saia do templo. Está na hora de Jesus ampliar o nosso leque. Ele diz assim: os príncipes se tornaram doentes pelo excitamento do vinho. Agora pelo vinho está todo mundo falando. Já imaginou? Todo mundo embriagado. Aí ele diz assim: e ele deu a mão aos escarnecedores. Ele aqui é o rei. E o rei agora, por causa da bajulação, por causa dos elogios, porque tem um monte de bajulador, tem um monte de gente que cresce com a bajulação, que galga cargo, que chega até expressão, tanto no mundo secular quanto no mundo religioso, através da bajulação. Falando num cearês bem invocado, são babões.
Para você que mora em outro estado ou está em outro país, já esqueceu a nossa terra, certo? Aqui, babão é sinônimo de bajulador, de gente falso. É aquele que faz a pessoa, que enfeita o pavão. Aqui no Ceará, nós que somos cabamacho, a gente chama de babão. Pastor, por que o senhor defende tanto o Ceará e o Nordeste? Primeiro, porque eu sou cearense, meu filho, porque Deus quis que eu nascesse aqui. E segundo, porque discriminam o nosso estado. Porque discriminam os nordestinos. E eu sempre vou defender o Nordeste. Porque você aí talvez não tenha praia, não tenha sol. No dia que amanhece um dia de sol, você diz aleluia, que dia maravilhoso. Pois saiba que nós temos 365 dias de sol. Praias maravilhosas, peixe delicioso, gente trabalhadora. Mesmo no sertão os caras são machos. Trabalham na enxada, produzindo comida. Nós não dependemos do sul e do sudeste, como muitos dizem. É verdade que tem um bando vivendo de Bolsa Família, mas isso não é o todo. Bonitinho. Isso não é o todo. Tem um monte de gente nesse Nordeste que é inteligente, que é culto, que tem doutorado, pós-doutorado, certo? Que é gente de alto nível intelectual, que não é um bando de besta. Que fala, gente, seu menino, não. Aqui tem gente culta. E se você fala mal do Nordeste, é porque nem sabe o que é o Nordeste, porque confunde o Norte com o Nordeste. Certo? Porque pensa que o Amazonas é no Nordeste. Me diga onde é que você fez o seu ensino fundamental. Certo? Porque se você fez pelo menos um ensino fundamental, você vai saber que a Amazônia é no norte e não no nordeste. Lindão. Aí diz assim, no dia da festa do nosso rei, os príncipes se tornaram doentes pelo excitamento do vinho. E ele, o rei, deu a mão aos escarnecedores. Meu irmão, se tem uma coisa que derruba qualquer um, é bajulação. Bajulação faz a pessoa acabar cedendo. De tanta bajulação, o rei acabou estendendo a mão. O rei sabia, eles derrubaram um. Agora eu não posso confiar nestes aí. Mas bebida vai, bebida vem. A festa. Mas a falsidade, mais a bajulação, fez com que o rei, no meio da festa, dissesse, estou com vocês. Passei por partido. Vocês me convenceram. Gostei de vocês. Vocês são meninos bem bonzinhos. Aí diz assim, porque preparam... Olha o que acontece quando o rei, coitado, sabe de nada, inocente. Olha o que o rei fez. Porque prepararam o coração como um forno, enquanto estão de espreita. Toda noite dorme o seu furor. Eles já vinham armando há muito tempo. Só que o profeta diz, assim como a gente dorme à noite, eles foram guardando o furor. Eles tinham um sorriso assim, mas por dentro... Eles estavam bufando por dentro. Era. Certo? Então ele diz assim, toda noite dorme o seu furor, mas pela manhã arde como labareda de fogo. Então eles sabiam muito bem acobertar raio. Eles eram os mestres da interpretação. Hoje nós temos gente que é mestre e mestra na interpretação. Que sabe esconder a raiva, que alimenta ódio a noite toda, está se envenenando e está adoecendo. E não é só de doença psicológica, não.
Porque hoje o coitado não pode tomar um diazepam, não pode ter doença psicológica, que vem um e diz assim, tá endemoniado. É. E quem é líder e tá tirando dinheiro de gente velha, de gente idosa, para ser politicamente correto. E quem tem coragem de receber dízimo de quem tem o Bolsa Família para sobreviver, é o quê? Tem o quê? Jesus no coração. E quem excomunga quem sai da sua igreja, tem o quê? O Espírito Santo. E quem cria metas, se o pastor não se enquadrar na meta de arrecadação, ele não é ungido, ele não está consagrado, então tem que ser substituído. Esse tipo de gente tem o quê? Dirigido por quem? E quem inventa todo tipo de malícia, todo tipo de adulação para crescer ministerialmente. É inspirado por quem? Precisa de quê? Esses não precisam de oração de descarrego. Esses não estão carregados, mas o coitado, que está todo se tremendo, o coitado, que está com falta de ar, o coitado, que está com as extremidades com sudorese, suor, esse não, vamos botar a mão na cabeça dele. E muitas vezes o coitado cai, mas cai de tão nervoso que estava ruim. Estava sufocado, angustiado, deprimido, para baixo, precisando de um ombro amigo, e foi lá, as pessoas, sai cão, sai diabo, desaloja, desaloja. Como dizem os amigos, Nesla, esplamada, ocapana, é a nova. Então tem um monte de gente que acha que você não pode se consultar com um psiquiatra que está endemoniado. Mas roubam, mas adulteram, mas pegam o dinheiro da igreja para comprar carro novo, importado. Enquanto que muita gente, coitada, vai de ônibus. Mas vivem no luxo, moram no luxo. Esse tipo de gente não está todo cheio do Espírito Santo. Como é que você aprendeu isso? Onde é que nós aprendemos a ser tão cruéis com gente que está sofrendo? E a ser tão indulgente com quem realmente está praticando o mal? Vou perguntar de novo, onde é que a gente aprendeu a ser tão cruel com uma pessoa que está em tempo de enlouquecer? Com uma pessoa, você acha que alguém quer tomar diazepam, quer tomar Rivotril? Você acha que alguém se sente bem ao ir a um psiquiatra? Até que se tratar com um psicólogo, porque não dorme. E quando vai se tratar, buscar um apoio, a palavra que ela recebe, você precisa de uma oração com imposição de mãos. Porque você está endemoniado e a pessoa, mesmo que não esteja, acaba caindo. Como é que a gente aprendeu a ser tão cruel com esse tipo de gente sofredora? Gente que dá ataque epilético. E como é que a gente é tão indulgente com quem nos trata como massa de manobra, com quem nos obriga a votar em quem eles querem? Por isso eu vou dizer para todos, o meu voto não está à venda e o meu voto não é de ninguém. O meu voto tem que ser conquistado com muito trabalho. Não é sendo papagaio de pirata que vai conquistar o meu voto. Porque tem uns políticos que estão sempre assim do lado do homem lá, do Planalto, do lado do prefeito, do lado do governador. Sempre que aparece ele faz questão de dizer, olha eu aqui. É o Louro José de Jesus. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque Jesus está vendo, certo?
Aí diz assim: porque prepara o coração como um forno. Então sempre pega fogo o coração, explode o coração. Aí diz assim: enquanto estão de espreita, são igual predadores. Estão sempre na tocaia, estão sempre prontos a dar uma rasteira, a tragar alguém. Esse tipo de gente tem quem? Esse tipo de gente se compara com o leão da tribo de Judá ou com aquele leão que rodeia esperando alguém para quem tragar? Então, irmãos, está na hora da gente começar a fazer separação entre trigo e joio. Está na hora da gente amadurecer e dizer assim, e hoje parece que é o dia da gente ter metas para exame, baliza. Ele diz assim, puxa vida, até agora eu condenei pessoas que estavam tomando um pobre do Rivotril, um Lexotan para dormir porque não dorme. Porque foram ao médico e o médico disse que o sistema GABAérgico subiu, o sistema inibitório está lá em cima. O excitatório está lá embaixo, da pessoa está profunda, a pessoa foi furada, foi atingida na vida, ela sofreu, o pai abusou, ela foi abandonada, o marido também deixou, e aí essa pessoa não aguentou a barra, e aí pronto, ela sofreu, e aí a pessoa começa a ver coisas, e a pessoa começa a ser... com angústia, com mal-estar, porque muitas vezes é da própria natureza frágil da pessoa. E aí, ao invés da gente ter compaixão daquele coitado que pecou e que veio a nós pedindo perdão, aí a gente não tem perdão para esse, mas a gente é indulgente, a gente é indulgente com quem está usufruindo dinheiro da igreja, com quem parece mais um coronel do que um pastor, a gente é indulgente com quem prega do jeito que quer, eu não sei onde é que a gente aprende a ser tão cruel, porque nas igrejas pequenas, em muitas, ai do coitado que for lá de bermuda, ai da irmã que for com uma roupinha um pouco mais sensual, aí todo mundo vai pro reteté e todo mundo vira profeta e todo mundo começa a gritar que ali é a casa de Deus, mas quando eles vão para as igrejas grandes que eles veem as mesmas coisas, ficam tudo budejando lá no cantinho. Ou nem tem coragem de ir, porque não tem peito de dizer lá na frente a mesma coisa que tem peito de dizer pro pobre coitado. Passa a noite aquecendo o coração, mas é para dizer contra os coitados. Usam o púlpito como um saco de pedra e não como um maná de azeite. Então, coração como um forno, espreita, toda noite dorme o seu fogo. Parecem gente boazinha. Mas pela manhã arde como labareda. Então, olha o que os conspiradores fazem. Eles agem por conta própria. É aquela história, nós fazemos a nossa parte. Nós pagamos o preço. Deus não pode fazer tudo, então nós temos que fazer a nossa parte. Em resumo, é assim, a conclusão é essa. Olha, Deus está demorando, Deus não fez o que nós queríamos que Ele fizesse, nós estamos todo errado, mas queremos que Deus se enquadre a nós não queremos nos enquadrar a Ele, a forma dele não nos cabe, então nós queremos que Ele caiba na nossa. É este o resumo. E já que Deus não quer entrar na nossa forma, então nós vamos dar um jeito por nós mesmos. Era assim que esses sacerdotes faziam. Aí diz assim, todos eles são quentes como o forno e consomem os seus juízes. Todos os seus reis caem. Ninguém há entre eles que
me invoque. Então o profeta diz, todos eles estão queimando de ódio. Todos eles estão ardendo de malícia. Todos eles estão pegando fogo de falsidade. E aí eles acabam ludibriando e envolvendo e seduzindo os juízes. E aí todo mundo fica do lado deles. E eles vão arrastando todo mundo para a sua turma, para o seu lado. Por isso tenha cuidado. Sempre que na Bíblia tem maioria, é uma maioria errada. Examine na Escritura e veja todas as vezes na Bíblia que tem maioria para você ver. Você vai lá para Gideão, tem 32 mil, Deus diz, é muito. Só vai, bota aí, manda embora. E quando o Gideão diz, quem for covarde e medroso, vá embora. É a única vez que 22 mil covardes e medrosos têm a coragem de dizer, eu sou, e foi embora. E Deus chega para Gideão e ainda diz assim, é muito. É muito. Ele vai só com 300 para aprender a depender de Deus. Porque o grande problema aqui é que não dependiam de Deus. É que, já que Deus não concordava com as intenções deles, eles sabiam disso, então eles tiraram Deus, e é isso que a gente faz. Quando a gente tem planos, e a gente sabe, porque conhecemos as Escrituras, que Deus não comunga, não pactua e não aceita esses planos, aí a gente quer tirar Deus de cena. Aí a gente quer agir por nós mesmos. Aí a gente diz, eu sei que Deus não vai me ajudar nessa empreitada, então não conto com Ele. Então eu vou seduzir juiz e eu vou derrubar quem tiver pela frente. E aí diz assim, consomem os seus juízes, todos os seus seis caem. Ou seja, quem não joga no time deles vai para a Série B. Quem não joga, quem não está do lado deles, eles derrubam. E não é assim hoje. Você não faz parte da cúpula, você não cede, você não se vende. Sua consciência não tem preço, suas convicções não são negociáveis, e aí você é excluído. E aí você é chutado. E tem um monte de gente que ainda fica triste porque você foi chutado. Você devia estar feliz. Você devia estar feliz. Eu vi o testemunho de um padre. Quando os crentes estavam com a proposta de tirarem o crucifixo das repartições públicas, porque é um país laico, significa que não tem uma religião oficial, mas laicismo é diferente. Nós somos laicos, mas nós temos direito à religião, está na Constituição. Mas eu vi aquele padre dizer, todo mundo querendo tirar o crucifixo, e aí tem um monte de crente que ainda não deu um mergulhozinho mais aprofundado, que sua fé é uma competição contra a Igreja Católica. Eu vou dizer, eu não estou competindo com a Igreja Católica. Eu não sou contra o catolicismo. Eu tenho coisas maiores para me preocupar do que me envolver numa pirraça de saber se adoro ou não imagens. Eu já sei que só um Deus a quem eu me curvo. Os meus joelhos estão engessados para todos os outros. Então tem coisas, irmãos, que na nossa vida já tem que ser ponto pacífico, meu irmão. Eu amo o católico, mas divirjo do catolicismo. Então eu nunca vou acreditar que Maria é corredentora. Mas isso não faz me odiar o católico.
Porque eu não creio igual a eles, não faz com que eu os odeie. Não. Porque eu vejo gente que não adora Maria, mas adora pastor. Mas que tem o pastor como mediador e que bota logo a cabecinha debaixo da mão dele, do ungidão. E que ai de você se tocar no meu ungido. Já tem esse versículo na ponta da língua. Quem nunca estudou, nunca viu o contexto. Nem sabe que está falando de rei e sacerdote e que ele nem é rei, nem é sacerdote. E nem sabe que no Novo Testamento todo mundo é sacerdote. Que vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, que não tem mais essa história de um ungidão na frente, uma cobertura espiritual. Então ele diz assim, todos os seus reis caem. Quem não participa, cai. Meu irmão, nós vivemos num mundo assim, onde ou a pessoa entra na engrenagem, ela se torna uma peça da engrenagem que já está montada, então a engrenagem espirra. Ela é espirrada, jogada fora. E isso em todos os lugares. Você chega e aí ou você faz parte da engrenagem ou você é espirrado. E aí nós temos duas situações. Nós vamos nos acomodar à engrenagem, violar nossa consciência, quebrar nossas convicções, ou nós vamos aguentar a dor de ser espirrado, rejeitado, de ser persona não grata. Então muita gente, ela não negociou suas convicções, ela não se vendeu, ela não caiu nos pseudos elogios. E Deus diz assim, e ninguém há entre eles que me invoque. Por que esse povo não invocava a Deus? Porque eles sabiam que Deus não vai concordar. Não adianta eu orar, Senhor, eu quero passar a perna no fulano, então me ajude. Não dá, meu. Então quando eu e você estamos no caminho errado, a gente esquece, a gente tira Deus de cena. E Deus diz, eles agiram por si mesmos, porque seus planos, sabiam eles que eu não iria concordar. Então bendito é você, bendita é você, mulher, que não negociou sua fé, que não se deixou secularizar e mundanizar, que quando chamado a fazer parte de uma engrenagem, seja ela secular ou religiosa, você dê uma olhada na engrenagem, viu para que lado ela gira e qual é o produto final desta engrenagem. E quando você percebeu que ela gira no sentido contrário e que o produto que ela gera é maligno, você disse, estou fora. E isso custou caro, você sofreu. Porque você disse, olha, estou fora. Porque você disse, não dá, não pactuo. E aí você foi excluído, excluída. Então não se sinta triste. Você devia estar triste se você tivesse cedido, se você tivesse caído na bajulação, se você tivesse vendido suas convicções, se você tivesse traído sua consciência, aí sim, você tinha motivo para estar triste, profundamente triste. Mas você pode orar a Deus, sabe por quê? Porque seus motivos são verdadeiros, porque seus motivos são sinceros, porque a engrenagem que você quer fazer parte é aquela engrenagem que gira no sentido certo e que produz na direção do próximo. Eu espero que o estudo desse livro, porque eu tenho a absoluta certeza
que a exposição das Escrituras é mais atual do que o jornal de hoje. Porque eu tenho absoluta certeza de que eu não preciso ficar me preocupando com a última notícia da mídia para me servir de inspiração. Eu não sou contra os amados irmãos pastores que dizem, olha, eu vou pregar sobre pandemia, eu vou pregar sobre clonagem, eu vou pregar sobre quarentena. Não, sou completamente a favor. E às vezes até utilizo. Mas eu descobri uma coisa, é que a velha Bíblia é sempre nova. E quando eu a exponho, ela me expõe. E ela nos expõe, ela nos desnuda. E nós passamos a perceber que nem parece que ela estava falando lá para os dias de Oséias. Nós temos a certeza que ela está falando conosco hoje, que ela está transformando a nossa vida hoje, que está nos desafiando a mudar. E Deus hoje, terminando esse estudo, Deus hoje chama a mim e a você. E Deus hoje diz, eu quero sarar. Eu não sei se eu e você, se a gente já entrou para comer da mesa do rei. Eu não sei se a gente já entrou na engrenagem. Eu não sei se por covardia nós fomos vencidos. Eu não sei se por inocência e ingenuidade nós fomos seduzidos. Mas hoje a gente descobriu que Deus diz, eu me disponho a mudar a sorte do meu povo. E que a única coisa que esbarra é quando ele olha e percebe que a gente não quer mudar. Que Deus tem propósitos para nós, mas os nossos propósitos são outros, são os nossos. E eu quero dizer para você hoje, Deus está disposto a mudar nossa sorte. Mas Ele só o fará se o meu propósito se curvar ao dele. Porque o dele é infinitamente melhor. Se eu insistir no meu caminho, Deus vai me deixar colher os frutos da minha rebeldia e teimosia e persistência no mal. Nós vivemos em um mundo de falsidade. E está na hora da gente praticar a verdade. Está na hora da gente deixar de ser ator. Dizer que ama realmente as pessoas, mas que ama de verdade. Dando prova disso, oferecendo um ombro amigo. Tendo compaixão do que sofre. E sendo intolerante para com aquele que abusa. Para com aquele que usufrui. Para com aquele que não tem compaixão. Para com aquele que quer nos fazer massa de manobra. Para com aquele que quer nos seduzir, nos arrastar. Deus diz que aquele povo ficou prisioneiro dos seus pecados. E hoje nós precisamos profundamente do arrependimento. De chegar e dizer, Deus, tirei o Senhor dos meus planos. Porque o meu plano era ter outra mulher. Por isso não orei mais. Porque sei, como aquele sacerdote, que o Senhor não iria concordar. Porque quero ganhar dinheiro, mas ganhar dinheiro desonestamente. Porque Deus já não sei mais quem sou. Porque Deus já não sei mais quando digo a verdade, nem quando estou mentindo. Já não sei mais.
Já me tornei tão falso que eu não sei mais quem eu sou. E hoje peçamos ao Senhor perdão. Perdão, reverta esse quadro. Nos faça gente íntegra, gente cujas convicções são convicções em Ti e convicções inegociáveis. Não deixe que eu seja cativo. Cheguemos para Deus hoje e digamos: Pai, o que me cativa não é o pecado da falsidade, Pai. O que me cativa é o adultério. O que me cativa é a mentira, é a fofoca, é a pornografia. Eu não sei o que nos cativa. Mas tem coisas que nos cativam e que nós, ao invés de buscarmos em Deus, nós estamos nos afastando dele. Eu li uma história de uma criança e ficou com a mão presa dentro de um jarro e ninguém conseguia tirar a mão dela. E chamaram um homem para tirar a mão dela. E aquele homem, antes de fazer qualquer esforço, olhou pela fresta entre a boca do jarro e a mãozinha da criança. Ele percebeu que a mão dela estava fechada. Por isso não saía. E ele disse: o que você tem aí? Ela disse que eu peguei minha moedinha. E ele disse: olha, se você não abrir a mão, a moeda, você não vai conseguir tirar a mãozinha daí. Ele disse: não, mas é minha moedinha. E aí o homem teve uma ideia e mostrou um monte de moedas. Abriu a carteira, tirou um monte de moedas e disse: eu te dou todas essas, se você largasse daí. No instante ele largou a moeda, tirou a mão. E Deus hoje nos oferece: você está preso por uma moedinha. Você não quer abrir mão. Você quer continuar, então você escolhe. Eu tenho um monte de moeda aqui para dar a você. Mas você pode continuar querendo tirar a moedinha daí de mão fechada. Você pode continuar preso. Ou você pode hoje se libertar. Largar desse pecado. E receber as bênçãos de poder voltar para Deus. E Deus diz: eles estão amealhando todo mundo. Estão forjando uma tropa de traidores. E Deus diz: não entre nessa. Não vá por aí. Não se deixe sucumbir. Porque Deus sabe que a nossa tendência não é estar isolado. Que ninguém quer estar onde tem pouca gente. A gente quer estar onde tem muita gente. Que a gente tem dificuldade em estar em congregação pequena. Todo mundo quer ir para a congregação grande. Então, o diabo sabe que a gente tem essas necessidades de ter muito, faz parte da nossa fragilidade humana. É não querer o pouco, é querer o muito. É de não querer o simples, é de querer o muito. Mas o muito nem sempre é o bom. É melhor estar só no centro da vontade de Deus do que estar fora da vontade de Deus, cercado por uma multidão. Então hoje, que nós possamos abandonar todos os pecados, chegar para Deus e dizer assim: Senhor, muda minha vida. Eu não tinha orado, eu não tinha lido a Tua palavra, porque eu sabia que Tu não pactuavas. Mas agora eu quero que saibas que são dois, o Senhor e eu. Eu também não pactuo. Mas eu estou cativo. Eu estou preso, eu quero deixar, mas não posso. Não é que eu queira viver assim. Não é que eu queira ser assim. É porque eu não consigo deixar de ser assim. E eu peço o Teu socorro, a Tua ajuda. E que Deus venha ao nosso encontro. Porque só Ele é capaz de mudar
a nossa vida. Que Deus te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Deus tenha misericórdia de nós.